um gancho da sua fala, Paulo, quando você diz em acesso à informação, e a gente que trabalha nesse mercado, a gente tem uma noção bem bacana da grandeza dele, né, dos números que a gente está falando aqui, mas quando a gente olha no detalhe, às vezes assusta, e assusta bastante. Estava dando uma atualizada nos números, e por incrível que pareça, foi um dado que me surpreendeu, mais da metade de todo o volume transacionado aqui ano, ao menos em 2023, que é a base que eu tive acesso, são oriundos, na verdade, de CPFs e não de CNPJs. Então, o que a gente está falando aqui? Que, em verdade, quem está transacionando, né, todo esse volume são os pequenos e médios. E uma dúvida que fica, né, quando a gente fala em acesso à informação, é qual o nível de conhecimento desses pequenos e médios estabelecimentos comerciais sobre toda a existência desse mecanismo de registro de recebíveis, né? Porque, e aí a gente pega até um pouco do fantasma da trava bancária, que o Flávio comentou, que no final do dia era para constituir uma garantia, era uma garantia que na verdade não era garantia, né? Por isso que é uma coisa bem esquisita, que foi superada com todo o mecanismo que a gente está conversando aqui, mas no fim do dia, isso é algo que chega nos pequenos e médios. Eles têm conhecimento da existência do registro de recebíveis, que ele tem toda a agenda dele à disposição para negociar livremente no mercado, é algo que ele tem ciência da existência, e se ele não tem, qual que é o papel do mercado de disseminar essa informação, né? Uma coisa didática mesmo, né? Dar acesso à informação desses pequenos e médios, desses CPFs, que ele tem a possibilidade de negociar esses recebíveis em livre mercado. É o seguinte, independente do tamanho, né, digamos assim, do estabelecimento comercial, se ele é grande, médio, pequeno, as informações acabam chegando, né, de uma maneira ou outra. Então, existe, na verdade, um papel nosso, de uma maneira geral, de fazer estes, eu chamaria de ensinamentos ou treinamentos ou trazer a informação, até porque isso é benéfico para o estabelecimento comercial e, obviamente, né, quanto você tem uma empresa que se destaca na sua qualidade de serviço, mais ela agrega não só serviço, mas ela capta também novos clientes, né? Então, eu diria que hoje temos um conhecimento que abarca aí grande parte dos estabelecimentos comerciais, quer seja pessoa física ou jurídica. Eu acho que o Flávio pode complementar, e eventualmente a Ruth também, mas eu creio que esse conhecimento já está na mesa, posta na mesa para todos, e como sendo um benefício, todos devem, na verdade, fazer a utilização dele. Concordo com o Paulo. Eu acho que é um tema super relevante, é um tema complexo, né? Não é um tema simples de entendimento. A gente que trabalha tantos anos nesse mercado, de vez em quando se encontra para conversar e ainda precisa de 2, 3 reuniões para digerir uma regulação nova. Então, o tema é complexo. Os participantes, né, os fornecedores na visão do estabelecimento comercial, podem ser múltiplos, independente se é um médio, se é um pequeno, ele pode ter na sua cadeia mais de um credenciador ou subcredenciador, ele pode ter um sistema de conciliação, ele pode ter uma empresa de teste. Então, você taguear uma transação, no final do dia, talvez a simplificação desse mercado venha com todos os participantes tagueando uma transação até ela virar uma unidade de recebível, né? E quando ela vira uma unidade de recebível, você ter o completo tracking dessa transação. Já seria complexo demonstrar um fluxo feliz, né? Mas a gente pode ter um cancelamento, a gente pode ter um cancelamento parcial, a gente pode ter uma contestação, a gente pode ter algum débito do credenciador ou do subcredenciador para cima dessa unidade de recebíveis. Então, você articular com todo o mercado para disseminar o conhecimento e, ao mesmo tempo, padronizar ferramentas, sistemas de liquidação, processamento, registro, conciliação, etc., é um tema super, super relevante. Na minha opinião, como é que isso se resolve? Com o tempo. Então, a gente já tem visto, especialmente nas conciliadoras de mercado, um modelo de negócio diferenciado. A gente tem visto sistemas de integração na visão do credenciador que permitem que a gente construa essa visão a partir de algumas informações. Então, eu acho que o mercado ele se movimenta sempre a partir da necessidade do estabelecimento, né, do cliente. Então, como o Paulo bem comentou, a regulação vem para trazer um benefício ao cliente, ao estabelecimento comercial.
maior flexibilidade de negociação, maior competitividade dos players em oferecer sistemas de crédito, e todos nós que participamos da cadeia de aceitação de arranjo aberto de alguma forma, a gente precisa entender que o cliente tem uma dor e todos contribuirmos para a evolução do ecossistema. Talvez seja essa a maior dificuldade, porque não é um sistema, é um ecossistema que está montado por muitos anos e a gente precisa sempre melhorar o nível de informação. Obrigado pela resposta, Flávio, é bastante esclarecedor. E você fez um comentário que tudo vem da dor de quem precisa, né? Que no caso são os ECs, esses pequenos e médios, que historicamente aqui no Brasil tem um problema de fluxo de caixa, precisam de dinheiro, e esse dinheiro não raras vezes não chega, porque é muito difícil, né? Era muito difícil até então, antes do sistema de registro, conseguir esse crédito junto a, seja a instituição domicílio ou qualquer outra que o seja. Ruth, por favor, qual a sua visão sobre esse tema? Bom, Paulo e Flávio falaram muito bem, né? E olhando de novo, né, o arcabouço legal, se a gente perceber que da 3952, né, 4734 até a própria 2064, o tempo de alteração, né, e até contribuições de outras normas que alteraram essas foi muito pouco, né? A gente teve 2020, 21, 22, né, 23 e 2022, 23 tivemos muitas alterações que demonstram exatamente o que o Flávio e o Paulo disseram, né? O mercado está atento à movimentação, o próprio Banco Central, o órgão regulador está atento, está ouvindo, né, todas as entidades, todos os envolvidos, principalmente eu entendo que os varejistas, né, olhando para o nosso ecossistema que é vasto, né, o Flávio colocou muito bem, né, a gente tem outras aí, marketplace, a questão chargeback, cancelamento de venda, toda essa parte de transação rejeitada, como é que trata isso, né, e só a gente se debruçando, né, quando a gente conversa com o regulador, que a gente começa, e eu acho que o próprio Banco Central percebeu isso, né, e entender que é muito grande, é uma rede de informação que não é simplesmente você ir lá desenhar um sistema de registros recebíveis, você tem que desenhar toda a parte, né, toda essa rede de relacionamento, né, esse ecossistema, né, então eu entendo que existe uma oportunidade, né, então quando o Banco Central coloca na vertente de competitividade, é isso que ele quer, né, ele quer provocar essa competição, né? Então, vai trazer aí empresas novas que já estão surgindo, estabelecimento hoje, por mais que ele ainda, o pequeno ou médio, conheça, mas eu acho que a gente um pouco se assusta, né? A gente, às vezes, tem uma informação, mas o estabelecimento, às vezes, sabe mais que a gente, enfim. Demonstra que o Banco Central está atento às alterações, está ouvindo as entidades por si estão contribuindo, né, com as dificuldades, e concordo com o Flávio e com o Paulo, que é uma regulação aí que vai ainda ter muita coisa para alterar, para contribuir, muita coisa nova para ter, de fato, a considerar aí nesse ano aí que a gente está entrando em 2024, né, é observar mesmo a movimentação do mercado.